Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. O tema central da nossa reflexão de hoje será os 7 tipos de pessoas que serão salvas. Deus sempre manifestou seu amor e a sua misericórdia, oferecendo salvação àqueles que o buscam de coração sincero. Hoje, mergulharemos nas Escrituras para compreender os 7 tipos de pessoas que serão salvas, conforme revelado pela Palavra de Deus. Em primeiro lugar, o buscador da verdade. Em Mateus 7,7, Jesus nos instrui: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrará, batei e abrir-se-vos-á. Aqui vemos que a primeira categoria de pessoas que serão salvas são aquelas que buscam sinceramente a verdade de Deus. Eles não só se contentam com respostas superficiais, mas buscam conhecer a verdade que liberta. Mas como buscar a verdade? Existem algumas maneiras e eu vou te mostrar quais. Pela Palavra de Deus seria a primeira. A Bíblia é a fonte suprema da verdade para os cristãos. Em 2 Timóteo 3,16, Paulo escreve: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, porque o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda a obra. Ao estudarmos as Escrituras com diligência e devoção, somos iluminados pela verdade de Deus. A segunda forma é através da oração. A oração é essencial na busca da verdade. Tiago 1,5 nos ensina: e, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberdade e não censura, e ser-lhe-á dada. Ao buscarmos a orientação e a sabedoria de Deus em oração, Ele nos guiará em direção à verdade. A terceira forma é com discernimento espiritual. Em 1 João 4,1, somos instruídos a não crer em qualquer espírito, mas provar se o espírito vem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Deus nos dá discernimento espiritual para distinguir entre a verdade e o erro, entre o que é de Deus e o que é do mundo. Em suma, buscar a verdade segundo a Bíblia requer uma abordagem sincera que envolve humildade, estudo diligente da Palavra de Deus, oração, discernimento, comunhão com os outros crentes e disposição para ser corrigido e ensinado pelo Senhor. A próxima categoria de homens que serão salvos são os humildes de coração. Em Mateus 5,3, Jesus proclama: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. A humildade é uma qualidade valorizada por Deus, pois é através dela que reconhecemos nossa dependência dele. Aqueles que humildemente reconhecem suas necessidades de salvação e se submetem ao Senhor, esses serão salvos. Com humildade, a humildade é a chave para a busca da verdade. Em Provérbios 1,2 lemos: quando vem a soberba, então vem a desonra, mas com os humildes está a sabedoria.
Reconhecer nossa limitação e a nossa necessidade de orientação divina nos coloca em uma posição de receptividade para receber a verdade que Deus deseja nos revelar. A humildade nos leva a reconhecer que não somos perfeitos e que precisamos da graça e da misericórdia de Deus. Em 2 Coríntios 12:9, Paulo declara: portanto, glorificar-me-ei mais nas fraquezas, para que repouse sobre mim o poder de Cristo. Reconhecer nossa fraqueza e limitação nos leva a depender cada vez mais da graça e, em resumo, a humildade é uma qualidade essencial para uma vida cristã e um testemunho eficaz. Ela nos leva a uma relação mais profunda com Deus, nos capacita a servir aos outros com amor e nos ajuda a reconhecer nossa dependência da graça divina em todos os aspectos de nossa vida. Que possamos seguir o exemplo de Cristo em humildade, buscar sempre viver de acordo com os princípios do reino de Deus. Outra categoria de homens que serão salvos são os sedentos por justiça. No Sermão da Montanha, em Mateus 5:6, Jesus declara: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Deus promete satisfazer aqueles que buscam a justiça divina. São aqueles que anseiam pela justiça de Deus e vivem de acordo com os seus mandamentos. Em Mateus 5:10 diz: bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Muitas vezes, seguir a Cristo significa enfrentar oposição e perseguição. No entanto, aqueles que permanecem firmes na fé mesmo diante das adversidades serão recompensados com a salvação eterna. Em Salmos 14:2 diz: o Senhor olha nos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. O homem justo é aquele que busca sinceramente a presença de Deus em sua vida, procurando reconhecê-lo e obedecer à sua vontade. O justo age com retidão. Provérbios 12:3 afirma: a retidão dos retos os encaminhará, mas o perverso cairá pela sua própria perversidade. O homem justo se esforça para agir com retidão em todas as suas relações e responsabilidades, buscando sempre fazer o que é correto aos olhos de Deus e aos olhos dos homens. O homem justo vive uma vida de fé, confiando plenamente em Deus e em todas as circunstâncias e confiando em sua promessa de salvação e providência. O justo também pratica misericórdia. Provérbio 21:21 nos lembra: o que segue a justiça e a misericórdia achará a vida, a justiça e a honra. O homem justo não apenas busca a justiça, mas também pratica a misericórdia em seus relacionamentos e ações, refletindo o amor de Deus para com os outros. O homem justo, segundo a Bíblia, é aquele cuja vida é caracterizada pela retidão, integridade e obediência à vontade de Deus. A palavra justo é frequentemente mencionada nas Escrituras para descrever aqueles que vivem em conformidade com os princípios divinos e que buscam agradar a Deus em todas as áreas da sua vida. Outra categoria de salvos são os misericordiosos. Em Mateus 5:7, Jesus ensina: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. A misericórdia é uma manifestação do amor de Deus em nossas vidas. Aqueles que demonstram compaixão e perdão aos outros refletem o caráter de Cristo e serão agraciados com a salvação.
A misericórdia é um tema central nas escrituras sagradas e frequentemente destacada como uma das características fundamentais do caráter de Deus e do modo como Ele deseja que seus filhos vivam. A Bíblia nos ensina que a misericórdia é mais do que apenas um sentimento de compaixão, é uma ação praticada de amor e de perdão que Deus espera que manifestemos em nossas vidas. O exemplo de Jesus é o maior exemplo de misericórdia. Jesus Cristo é o supremo exemplo. Ele demonstrou amor e compaixão em todos os seus encontros, perdoando pecadores, curando doentes e acolhendo os marginalizados. Sua morte na cruz é o ápice da misericórdia divina, onde ele ofereceu perdão e salvação a todos, mesmo quando éramos pecadores. Praticar misericórdia. Tiago 2,13 nos exorta: porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Devemos ser ativos em demonstrar misericórdia em nossas vidas, perdoando aquele que nos ofende, ajudando os necessitados e sendo compassivos com os que sofrem. Recebendo misericórdia. Por fim, devemos lembrar que nós também dependemos da misericórdia de Deus para a nossa salvação. Em Efésios 2, versículos 4 e 5, lemos: mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou justamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Somos salvos pela graça e misericórdia de Deus e devemos viver em gratidão e humanidade por essa grande dádiva. Outra categoria de salvos são os puros de coração. Em Mateus 5,8, Jesus declara: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Deus busca não apenas ações externas, mas também a pureza de coração. Aqueles que mantêm seus corações livres de maldade e pecado serão dignos de contemplar a glória de Deus. A pureza, conforme retratada na Bíblia, abrange tanto a pureza moral quanto a pureza espiritual. É uma qualidade fundamental para aqueles que desejam viver uma vida de acordo com os padrões de Deus e desfrutar da comunhão íntima com Ele. Temos a pureza moral, que refere-se à integridade, à retidão do caráter. Em Mateus 5,8, Jesus ensina: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Aqui, a pureza de coração significa uma vida livre de pecados, uma mente e um coração limpos diante de Deus. A pureza moral envolve manter nossos pensamentos, palavras e ações aliados com princípios de Deus, evitando toda forma de impureza e imoralidade. Mas como buscar a pureza? A pureza não é apenas uma qualidade que possuímos, mas também uma busca constante. Devemos estar constantemente buscando a pureza em todas as áreas de nossas vidas, conscientes de que somente através de Cristo podemos alcançá-la plenamente. Como diz Tiago no capítulo 4, nos versículos 8, chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Outra característica dos que serão salvos são os pacificadores. Em Mateus 5,9, Jesus diz: bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores são aqueles que promovem a reconciliação e a harmonia entre as pessoas. Eles refletem o amor de Deus ao buscar a paz em meio a conflitos e divisões. O papel do purificador na Bíblia é de suma importância, pois reflete o coração de Deus e a natureza do seu reino.
Aqueles que são chamados de pacificadores são aqueles que procuram promover a paz e a reconciliação e a unidade entre as pessoas, seguindo o exemplo de Jesus Cristo, o Príncipe da Paz. Exemplos bíblicos de pacificadores? Bom, temos também. Jesus Cristo é o exemplo máximo de um pacificador. Ele veio ao mundo para reconciliar a humanidade com Deus, oferecendo perdão e paz através do seu sacrifício na cruz. Além disso, personagens como Abraão, que buscou reconciliação com Ló, e José, que perdoou seus irmãos, também demonstram um papel vital do pacificador na Bíblia. Ser um pacificador também requer desafios. Ser um pacificador não é apenas uma tarefa simples e fácil. Requer humildade, compaixão e sacrifício. Muitas vezes significa abrir mão do orgulho, perdoar ofensas e buscar ativamente a restauração e a reconciliação com os quebrados. No entanto, o esforço vale a pena, pois promove a paz, é uma expressão tangível do amor de Deus e do seu desejo pela unidade entre seus filhos. Chegamos à nossa conclusão. À luz das Escrituras, vemos que Deus oferece a salvação a todos que o buscam de coração sincero. Sejamos como aqueles descritos por Jesus em seu sermão e assim alcançaremos a bem-aventurança da salvação eterna. Que possamos viver segundo os princípios do reino de Deus, manifestando o amor, justiça e misericórdia em nossas vidas. Que o Espírito Santo nos guie e nos fortaleça para que possamos perseverar até o fim e herdar o reino preparado para os santos, em nome de Jesus. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Me ajude a crescer e levar a palavra de Deus para mais pessoas. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo e valeu!